Olá, pessoal, boa noite. 8 horas é o horário que a gente dá início ao nosso bate-papo. Ui. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre como cuidar da nossa região íntima, como cuidar da nossa pepeca. Então, vou trazer algumas dicas aqui para que vocês tenham uma região íntima mais saudável. Então, vamos chegando, vamos aproveitando, vamos chamando as amigas, para as mamães também, para ajudar a cuidar da pepeca das filhinhas. Gente, essas dicas eu vou trazer para vocês de uma forma mais fácil para que vocês possam replicar aí na casa de vocês e com produtos também que vocês podem achar com facilidade em qualquer região do país e até mesmo outros países. Sejam bem-vindos, gente. Vamos chegando. Vou pegar aqui meu modelo para eu ensinar para vocês como que é a higiene, os cuidados, as dicas que hoje a gente vai conversar. Eu sempre seleciono os nossos bate-papos aqui à noite através das mais variadas dúvidas que vocês têm. E sem dúvida, a dica de como cuidar da região íntima é uma das mais pedidas aqui. Sem dúvida, gente. É cada pergunta que eu recebo de pessoas que realmente têm dúvidas e não sabem como é cuidar corretamente de uma região íntima, faz limpeza incorreta, faz a lavagem incorreta, usa métodos que não são adequados, por exemplo, até mesmo absorventes durante o período menstrual. Então, justamente essa nossa live, esse nosso bate-papo é para isso, para deixar algumas dicas para vocês, para que vocês possam avaliar se vocês estão cuidando corretamente da sua região íntima ou se vocês precisam modificar algumas coisas. Gente, uma coisa que é super importante falar é o seguinte, que isso eu também escuto com muita frequência. Ah, mas eu faço assim, nunca aconteceu nada. Ah, minha mãe me ensinou assim. Ah, eu vi fulano de tal. Ah, o médico X, o médico Y. Gente, eu vou trazer para vocês o que está na literatura, que é o que a gente realmente tem por ensaio clínico, por artigos científicos. Então, assim, são os métodos seguros porque eles foram estudados, são métodos científicos. Se o vizinho, se a mãe, se o médico, se não sei o que, ensinou de outro jeito, cabe vocês a decidir o que vocês querem seguir. Então, por favor, entendam que o que eu vou trazer aqui para vocês é o correto mediante a literatura científica, ok? Mas eu sei que algumas pessoas têm outros costumes e tá tudo certo. Mas aí, cada um cuida da sua região íntima da maneira que preferir. Eu tô aqui só para ensinar o que realmente é correto. Bom, eu acho que assim, a primeira coisa que a gente tem que pensar é na nossa realidade sempre. Não adianta eu falar aqui pra vocês que o melhor sabonete é o sabonete A da linha tal, do que você acha não sei aonde, e isso não foi acessível para você. Aí não adianta, porque se não é acessível para você, não é uma coisa que você pode colocar em prática todos os dias, não é verdade? Então a gente tem que procurar adaptar a nossa realidade. E aí eu já até vi alguma pessoa perguntando assim, eu posso usar o sabonete de glicerina em barra, porque o líquido eu não me adaptei bem, agora eu só uso de glicerina. Vamos lá. A diferença entre o sabonete em barra e o sabonete líquido é que o método que é utilizado para fazer o sabão em barra, ele acaba alterando o pH, subindo o pH, o que acaba não sendo adequado para a nossa região íntima, tá? Para a nossa pepeca. O que não quer dizer que você não possa utilizar eventualmente. Então, o sabonete em barra, aquele da granada, amarelinho, de bebê, ele é o mais próximo que você pode usar. É o melhor? Não, gente, não é o melhor. Mas não quer dizer que ele vai te provocar alguma alergia, que ele vai desequilibrar o pH da sua região íntima. Porque isso também é muito individual. Então, às vezes, até mesmo um sabonete líquido de glicerina com pH adequado pode te trazer alguma complicação, pode te trazer alguma alergia, ok? Então, é a primeira coisa que a gente precisa entender, adequar a nossa realidade. Então, a primeira coisa, sabonete.
o sabonete ele deve ter um pH de ácido a neutro, né? Então, um pH mais baixo ou neutro, mais próximo ali de 6 ou 7. Porque ele é mais compatível com a nossa pele e para a região íntima ele tem que ser mais baixo ainda um pouquinho, tá bom? Outra coisa, quando a gente vai usar o sabonete, põe na palma da mão, seja o sabonete em barra ou sabonete líquido, esfrega na mão e vem lavando na parte externa. Monte pubiano, grandes lábios, pequenos lábios, região do clitóris e região anal. Nada mais, só isso. Nada de colocar alguma coisa lá dentro, nem água, nem sabonete, nada. É somente isso. Se você se sente confortável, se sente à vontade, pode deixar de utilizar o sabonete. O sabonete, ele não é importante, ele não é necessário. Ele pode ser utilizado, mas ele não é necessário. Você pode lavar apenas com água. Ah, mas eu sinto que fica um sebinho, eu sinto que fica uma massinha, que é o esmegma. Gente, essa massinha é sebo, literalmente sebo, que é produzida pelas glândulas sebáceas e tá tudo certo, que mistura também com a secreção da pele, mistura com as nossas bactérias e forma aquela massinha. Você pode tirar sim ela com água. Ah, não sai, sai sim, tá? Sai sim. E não adianta dizer que não sai porque sai, tá? Agora, as pessoas querem tirar toda a lubrificação. Ah, porque fica grudento. Gente, a região íntima, ela precisa ficar lubrificada. Não é para você tirar isso, porque isso é a proteção da nossa região íntima. Fica claro isso? Outra coisa, segunda dica, durma sem calcinha. Dormir sem calcinha, andar pela casa sem calcinha. Se possível, usar o mínimo de calcinha possível é uma forma de você garantir boa parte da sua saúde íntima. Por quê? Porque o tecido das calcinhas, ela é menstruada, ou por qualquer outro motivo, você não pode sair sem calcinha na rua. Tudo bem, não tem problema. Se quando você chega em casa, você sente essa é a nossa segunda dica. Terceira dica. Ao escolher uma calcinha, escolha aquela que tem tecido de algodão, tá? Tecidos com maior quantidade, com maior percentual de algodão. Ou seja, nada de tecido sintético. Sabe aquelas calcinhas bonitinhas que a gente encontra para umas festinhas? Então, gente, aquilo ali é para colocar e tirar, tá? Por favor, limitem-se a esses momentos. Nada de usar essas calcinhas no dia a dia. Sabe aquelas calcinhas beges, branquinhas, pretinhas que a gente encontra, que a gente fala assim, ah, calcinha de vó? Perfeita. Normalmente essas calcinhas, elas são adequadas. Uma outra dica com relação às calcinhas, o tecido e fio dental. Gente, fio dental não é interessante para a gente utilizar. Volto a dizer mais uma vez, somente naqueles eventos que você vai ter, mas é para colocar e tirar, tá? Não é para você usar durante o dia a dia. Por quê? O fio dental, ele fica na região anal. Só que aquele fio, ele fica roçando nessa região, pegando as bactérias da região anal e podendo jogar para dentro da nossa pepeca, trazendo também a possibilidade de infecção, tá? Principalmente nessa região aqui do ânus, a gente tem uma bactéria que a gente tem que ficar ao máximo sem calcinha e a gente tem que escolher o tecido e o tipo de calcinha, tá? Isso é super importante, né? Nada de fio dental, nada de calcinha muito pequena, tá? Oi, Bia! Beijo pra você. Então, essas dicas, elas são super importantes para que a gente tenha mais saúde, para que a gente evite infecções, tá? Uma outra dica para vocês em relação a absorventes.
Absorvente, esses que a gente usa, descartáveis, né? Então, assim, esses que estão disponíveis em mercado, que estão disponíveis em farmácias, e o grande problema deles também é o material sintético. E esse material sintético, mais uma vez, ele acaba abafando essa região, impedindo essa transpiração, deixando esse ambiente quente e úmido, como eu falei para vocês. E aí, gente, ainda junta o sangue da menstruação. Esse sangue da menstruação, um sangue limpo, mas que quando entra em contato com o ar, ele acaba dando aquele cheiro, né? Aquele cheiro ruim, aquele odor, que é justamente o contato do sangue com as bactérias, tá? Da parte externa da nossa região íntima. Então, o absorvente descartável, primeiro, ele não faz bem para a sua saúde. Segundo, ele não é ecologicamente sustentável. Na verdade, um absorvente demora milhares de anos para se decompor, né? Acho que, se eu não me engano, são 500 anos para se decompor na natureza. Ah, mas eu não me adaptei ao coletor. Eu sei que eu falo muito do coletor para vocês, mas eu entendo que muitas pessoas têm dificuldade de usar o coletor menstrual e tá tudo ok. A gente tem outros métodos que eu vou falar aqui para você. O grande problema do coletor é a falta de prática. Muita gente acha que vai chegar, vai comprar o coletor, que vai dobrar, via dobra na internet, coloquei com maior facilidade. E não é assim. Eu mesmo, nas primeiras vezes, tive uma baita dificuldade. E tive também que testar tipos de coletores, porque, na verdade, existem algumas empresas que fabricam coletores mais maleáveis e outros que o material dele, né, o silicone, ele é um pouquinho mais duro. E nessa época que a gente está menstruada, a gente fica com a região muito sensível. Então, às vezes, para colocar o coletor, né, no canal vaginal e o material for muito duro, pode realmente gerar algum desconforto. E aí as pessoas acabam desistindo do uso do coletor sem insistir um pouquinho, né? Acaba assim, não deu absorventes, né? Ou absorventes de pano. Por serem de tecido, elas são reutilizáveis. Então, você acabou, né? Chegou no final do dia, sei lá, fiquei em torno de 6 horas mais ou menos. Eu vou lavar, vou colocar para secar e posso reutilizar novamente. E óbvio, né? Cada fabricante tem a sua durabilidade, tá? Na verdade, o absorvente de pano, gente, eles também são uma ótima opção. Eles são mais econômicos e também mais sustentáveis, como o caso da calcinha e também do coletor menstrual. Vamos lá. Se você não se adaptar a uma dessas técnicas, eu sugiro que você vá pelo menos tentando de forma gradativa, né? Eu não consegui, no primeiro e segundo dia eu não consigo, mas no terceiro eu já consigo colocar o coletor, ou já consigo usar a calcinha, né? E aí é uma forma de você ir se adaptando a esse novo processo, até que aquilo ali realmente faça parte da sua rotina. Então, uma outra dica. Então, a gente já falou dos hábitos menstruais, a gente já falou das calcinhas, né? De ficar sem calcinha à noite para dormir. E falamos também sobre a higiene. E uma outra coisa super importante quando a gente fala de dica para a saúde da pepeca, né? Para cuidar direito da pepeca. É super importante o uso de preservativo em toda relação. Toda relação que você for ter, não importa com quem, não importa qual sexo, você tem que utilizar preservativo. Muitas infecções, muitas doenças acontecem justamente por conta da falta do preservativo. As pessoas têm o hábito de me perguntar o seguinte, mas é meu parceiro fixo, a gente tá junto há muito tempo. Gente, é óbvio que eu entendo que uma relação, ela parte do conceito de estamos com uma pessoa só. Mas nem todas as relações são monogâmicas. E isso é importante a gente levar em consideração, porque às vezes você realmente só se relaciona com uma pessoa, mas você não sabe se a outra pessoa se relaciona só com você. Então, se você não estiver se sentindo segura, se você achar que aquela pessoa pode estar tendo algum relacionamento fora de vocês, é mais ainda importante que vocês realmente
não deixem de utilizar o preservativo. Isso vai garantir a sua saúde, isso vai garantir com que você esteja protegendo a sua região íntima, tá? Essas dicas, gente, se colocadas em práticas, vão fazer com que você tenha saúde, com que você não precise ficar se preocupando com o corrimento, porque é outra coisa que as mulheres muito me mandam mensagem aqui eu tô tendo corrimento com frequência, corrimento fétido, né, com cheiro forte, corrimento amarelado, corrimento com texturas diferentes do que tô acostumada a ter. E aí sim, esses corrimentos, eles podem estar identificando, pode estar sinalizando para você que existe alguma infecção em curso. E essa infecção pode ser por conta da falta, né, do uso do preservativo, pode ser também por conta da roupa íntima que você está utilizando, né, da calcinha. Outra coisa, cuidado com o biquíni molhado, gente. Chegou da piscina, chegou da praia, tome banho e tire aquele biquíni molhado. O uso de biquíni molhado também pode favorecer a proliferação de micro-organismos. Isso é super importante para vocês se atentarem, tá? Então, seguindo essas dicas, gente, vocês vão ser mais saudáveis, vão ter a sua higiene íntima, a sua saúde íntima em dia. Principalmente mulheres que estiverem planejando uma gestação ou que estejam grávidas ou que estejam no pós-parto, tem que tomar cuidado redobrado. Não só essas mulheres, mas também crianças, né? Às vezes a gente esquece que criancinha também tem pepeca. E o cuidado com a lavagem, né? Como que você cuida da pepeca da criança, tem que seguir o mesmo padrão. Sabonete líquido, de preferência de glicerina, né? Com pH mais baixo que você encontrar. E também sempre tomar cuidado para aquela pepequinha estar sempre seca, né? Então, acabou de tomar banho, secar corretamente para que não fique molhado, tá? Então, pega a toalha, vem secando delicadamente para que essa região fique totalmente sequinha e não fique molhada. Uma outra dica para vocês manterem a saúde íntima de vocês. É super importante quando você for fazer xixi, quando você for fazer cocô, você sempre limpar da frente para trás, ou seja, da pepeca pro ânus. Por quê? Para você não correr também o risco de trazer essas bactérias para dentro da vagina, também desequilibrando o pH, também podendo gerar infecções que não são interessantes. E para finalizar, gente, uma coisa super importante é que a gente esquece muito da alimentação e de beber água, tá? Eu sei que isso aqui, deveria andar comigo mais vezes. Eu tenho que me policiar, eu tento me policiar, mas eu sei que é difícil. Mas se a gente estabelece metas, né? Então, acho que essa garrafinha aqui tem mais ou menos 750 ml. Para mim, o ideal são umas 4 garrafas dessa por dia. Então, se a gente estabelecer metas através de garrafinhas, assim, eu sei que eu tenho que tomar 4 dessas por dia, fica mais fácil, tá? Por quê? Uma das maiores causas de infecções ginecológicas, elas acabam tendo início no nosso intestino. Por quê? No nosso intestino, a gente tem bactérias e a gente tem as bactérias boas e as bactérias ruins. As bactérias boas, elas têm como objetivo proteger o nosso organismo das bactérias ruins. Acontece que para a gente ser saudável, vamos pensar assim numa balança. O nosso corpo tem que estar com a mesma quantidade de bactérias boas e a mesma quantidade de bactérias ruins. Não é nem a mesma, mas é um equilíbrio entre elas. Se as bactérias ruins começam a subir desproporcionalmente às bactérias boas, a gente tem um desequilíbrio da nossa microbiota intestinal, né? A gente passa a ter uma disbiose. E é justamente esse desequilíbrio dessa microbiota intestinal que pode levar também a infecções ginecológicas. Então, uma outra dica para você cuidar da sua pepeca é justamente cuidar da sua alimentação. Porque quando eu tenho uma alimentação rica em verduras, ricas em legumes,
ricas em alimentos minimamente processados ou in natura, né? Que são alimentos sem adição de nenhuma, né, aditivo químico, sem adição de gorduras e sais e açúcares desnecessariamente. Então, se a gente consegue evitar, né, reduzir o consumo dos alimentos processados e ultraprocessados, a gente também consegue melhorar o equilíbrio da nossa flora bacteriana intestinal. Uma outra forma da gente cuidar da nossa flora bacteriana é bebendo bastante líquido, porque quando a gente bebe bastante água, o nosso intestino funciona melhor, né? E quando ele funciona melhor, eu também melhoro o equilíbrio dessas minhas bactérias. E isso é importante, gente. Equilíbrio no nosso corpo humano é o que garante o funcionamento adequado de cada órgão em cada sistema. Então é isso. Se vocês ficaram com algumas dúvidas, eu sei que tiveram algumas perguntas aqui para trás. Eu vou tentar responder a todos vocês, tá? Se eu não responder aqui na live, pode me mandar a pergunta e eu vou tirar sempre um momentinho do finalzinho da nossa live para tirar as dúvidas de vocês. E a primeira pergunta que eu tive foi aqui, ó. Tirei meu DIU mês passado e logo mesmo no mesmo mês, no período fértil, tive relação sem proteção. E esse mês ela só veio 2 dias. Pode ser gravidez? Sempre pode, gente. Todo método contraceptivo falha. Mas assim, a chance é pequena, mas sempre existe, tá? Deixa eu ver. Tem outras perguntinhas aqui pra trás. Deixa eu só achar para responder para vocês. Uma pessoa perguntou aqui sobre o sabonete em barra, né? Estou usando sabonete de glicerina em barra, porque o líquido não me adaptei. Agora sou uso de glicerina, tá tudo certo. Como eu falei para vocês, a gente precisa se adaptar à nossa realidade. A sua realidade é Ariane, né? Ariane, você não se adaptou ao sabonete líquido. Ok, não tem problema. Vamos testar outro até achar aquele que vai te fazer bem, tá? Ah, gente, só com muito cuidado, tá? Eu tô tentando buscar aqui as perguntas. Muito cuidado com os sabonetes que prometem matar 99% das bactérias. Então, eu sei que eu falo muito desse sabonete aqui pra vocês, porque na verdade são sabonetes que eu gosto muito, só que são sabonetes que a gente utiliza para lavar as mãos, tá? Então, assim, lavar as mãos, você pode lavar as mãos com sabonete que mata 99% das bactérias. Mas as bactérias, gente, que estão na nossa região íntima, a maioria estão ali para nos proteger. E se você tira essa proteção, você consequentemente vai ficar mais suscetível a infecções. A Márcia está perguntando, o que é bom para infecção urinária? Então, Márcia, a gente tem que saber que tipo de infecção urinária é. Se for uma cistite, que é muito comum, as mulheres, principalmente durante o período que ela tem vida sexual ativa, né? E na menopausa, na gravidez também é comum. Se for essa cistite, que é uma infecção mais simples, alguns hábitos que você começa a modificar na sua vida também pode reduzir os episódios de infecção urinária. Quais são esses hábitos? Beber bastante água, e cálculo de água a gente faz o seguinte, você pega o seu peso e multiplica por 35. O número que você encontrar é o número de ml que você deve beber de água por dia, tá? Outra forma de você evitar infecção urinária, além de beber bastante líquido, toda vez que você for ter relação, você faça xixi antes, faça xixi depois e depois lave a região externa. Isso vai ajudar a lavar, né? Descer ali o xixi, vai lavar a uretra, que é o canalzinho que a gente tem, que tá aqui nessa região, que sai o xixi, tá? Então, pra gente limpar essa uretra, eu preciso fazer xixi logo depois que eu tenho relação, tá? Além dessas dicas, gente, cuidado sempre com como que você vai limpar a região íntima. Nada de fazer daqui pra cá, sempre de frente pra trás. Então, é da vagina pro bumbum, né? Então, da vulva pro bumbum, é nessa região. Nunca ao contrário, tá? Isso também ajuda a te proteger de infecções urinárias.
Se elas estão acontecendo com uma frequência muito grande, é importante você conversar com seu ginecologista, seu urologista, para que possa fazer um tratamento profilático, né? É um tratamento para prevenção desses episódios. Então, assim, a mulher, gente, ela já tem uma anatomia prejudicada, porque a nossa uretra, que é esse caninho, né, que passa o xixi, que vem da bexiga para fora do nosso corpo, ela é curtinha. Então, as bactérias que a gente tem ali, elas caem facilmente lá dentro da bexiga e acaba trazendo esse desconforto que são as infecções urinárias. Se você tem mais de 3 infecções de urina por ano, vale a pena conversar com o seu médico sobre isso já está sendo uma infecção urinária de repetição. E aí você ter alguma medida profilática, né? Alguma medida que vá prevenir. Uma outra coisa importante que saiu recentemente, um estudo, uma meta-análise, onde foi avaliada a eficácia da cranberry. A cranberry é uma frutinha da família das berries, né? Da blueberries, enfim. É uma frutinha lá do hemisfério norte, eu ia falar Polo Norte, gente. Lá do hemisfério norte, então a gente não encontra a frutinha aqui no Brasil, a gente até encontra, mas ela é importada. Não é nativa aqui no nosso país, que eu quero dizer. E essa frutinha, ela parece fazer uma proteção dentro da bexiga, impedindo que as bactérias ficam aderidas ali à parede da bexiga. Então, olha, eu sugiro, eu acho que é bem interessante, já mediante a esses estudos, que vocês façam a suplementação da cranberry, que pode ser em forma de suco, pode ser em forma de cápsula e pode ser da fruta desidratada também, tá? É super interessante, vale a pena, em relação ao risco-benefício é zero praticamente. E outra coisa, ela é rica em vitamina C, que é um poderoso antioxidante. Então, eu acho que não tenho que evitar, eu acho que vale a pena o uso da cranberry. É isso, gente. Quarta-feira eu volto aqui para o nosso encontro. Lembrando que as lives, elas ficam aqui por até 24, 48 horas. Depois elas estão lá no YouTube. O link tá na bio, então já aproveita, já segue lá, se inscreve, que os vídeos lá são postados toda terça e quinta lá no meu canal. Então, se você não consegue assistir aqui, não deixe de passar lá, se inscreva que você vai e ative o sininho das notificações para vocês ficarem por dentro de tudo. E se quiserem saber de alguma coisa, me mande que eu vou fazer um vídeo especialmente para vocês, tirando a dúvida, tá bom? Um beijo e até quarta-feira.